Somos mais que vencedores em Jesus. Somos mais que vencedores em Jesus. Boa tarde, MQV! Olha só, Vitória, já passamos da metade. Sim, a gente já tá no terceiro dia. Terceiro Passou dia. tão rápido. Tá sendo muito legal, né? Tá. Então, antes da gente começar, você lembra o que aconteceu ontem? Sim, eu lembro. O O que aconteceu na história bíblica ontem? Isso mesmo. Eu lembro que a gente aprendeu que pra entrar no time, a gente tem que confiar em Jesus de todo o nosso coração, Isso mesmo. porque Ele é o nosso Salvador. E aquelas perguntinhas que a gente sempre faz no início da EBF, você lembra delas? Sim, eu lembro. E agora eu que vou te perguntar. Vamos ver se você Eita, sabe. tá E o bom. pessoal de casa pode ajudar também. Tá bom, então me ajudem, pessoal. Tá. Vai. A primeira pergunta é: quem faz parte dos MQV? Os 12 discípulos e a gente nos dias de hoje. Isso mesmo. Segunda pergunta: quem é o líder dos MQV? Jesus Cristo. Certo? Uhum. A terceira, que a gente descobriu ontem a resposta. Tá. Como que faz pra fazer parte desse time? Você tem que confiar no Senhor de todo o seu coração, como seu Salvador. Isso! Certo? Arrasou! Agora, a quarta pergunta. A gente Qual? pode descobrir hoje, talvez, né? É, a gente vai descobrir hoje. Qual é a característica que os MQV têm? Tá bom. E a última? E a última, a ultra mega blaster importante pergunta é: por que os MQV nunca perdem? Isso mesmo. Então, outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar, pessoal, que hoje é o último dia de você tirar aquela foto, vídeo e mandar pra tia Márcia. Não esquece, pede pra sua mãe, pro seu pai tirar foto e mandar pra ela. Porque senão, você não vai aparecer no último dia no vídeo especial. E tem outra coisa também que eu tenho que te falar, Vitória. Ok. A música tema não sai da minha cabeça. Depois Nossa. que termina a EBF, eu fico o dia todo Que cantando música ela. chiclete! Pois é. Eu acho que quando acabar a EBF, a gente não vai conseguir parar de cantar mesmo assim. É verdade. Só que aí é bom que a gente pratica também as coisas que falam lá, né? A gente vai Realmente. lembrar dessas verdades. Então, é isso, né, Vitória? Eu tô muito ansiosa pro nosso terceiro dia, então vamos começar o nosso terceiro dia, Vamos. pessoal. A vitória é certa por causa do... Somos mais que vencedores em Jesus. Nós somos chamados por Jesus para sermos seus discípulos e lutar pelo Evangelho até o fim.
amplo tema da nossa EBF diz o seguinte: mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Quem escreveu essas palavras foi o apóstolo Paulo, na carta que ele mandou à igreja em Roma. E Paulo escreveu uma parte dessa carta para encorajar os cristãos que viviam lá em Roma a permanecerem firmes no grande amor de Deus, que nos livrou de toda a condenação. O capítulo 8 dessa carta começa com as seguintes palavras: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo vai falando sobre como Deus nos deu uma vida nova e vitoriosa por causa do grande poder que Jesus demonstrou na cruz. Agora, isso quer dizer que a nossa vida não terá mais problemas? Infelizmente, isso não é verdade. Mas o que Paulo afirma na sua carta é que, apesar dos problemas, nós podemos confiar na vitória final, que é a vitória do nosso Senhor Jesus. Deixa eu ler um trechinho que vem um pouco antes do versículo que eu acabei de ler. A partir do versículo 35, no capítulo 8, Paulo diz o seguinte: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo? Ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que coisa maravilhosa! Paulo está dizendo que ainda que a gente enfrente a morte, que a gente passe fome, que a gente seja miserável, nós estamos seguros na vitória de Jesus, que é a que garante a nossa vitória final. O que Jesus fez na cruz por nós nos garante a verdadeira vitória, que é a vitória dos filhos de Deus que estarão com o Senhor para sempre, num mundo onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem morte, nenhuma outra ameaça. Os que creem em Jesus Cristo, que receberam Jesus como seu Salvador e estão firmes, participando do time que Jesus escolheu, esses têm a garantia da vitória. Para esses, apesar da morte, apesar das tristezas, apesar das dificuldades, a vitória está garantida. Você já faz parte desse time? Se você faz parte desse time, é muito importante que você se lembre dessas palavras, que você tenha elas guardadas na sua memória. E como é que você pode fazer isso? Vou te dar uma dica. Eu fiz aqui alguns cartões com as palavras desse versículo. Dividi o versículo em 4 partes diferentes. E cada parte eu escrevi em um dos cartões. Então, uma maneira que nós podemos fazer para ajudar a nossa memória é fazermos cartões assim. E aí nós vamos brincando de organizar os cartões na ordem certa. Enquanto isso, nós vamos memorizando as palavras. O que está escrito nesse versículo? Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso está escrito em Romanos 8:37. Então, se você quiser fazer dessa maneira, é uma ótima maneira de nós ativarmos a nossa memória para guardarmos no nosso coração a palavra do Senhor. Não se esqueça, se você faz parte do time de Jesus, se você já creu nele como seu Salvador, você é um MQV, você é mais que vencedor. Não pelo seu próprio poder, mas você é mais que vencedor por causa do poder que o Senhor Jesus demonstrou na cruz. Nós vamos aprender ainda mais sobre isso durante a nossa EBF de amanhã, ok? Te espero lá! Somos mais que vencedores em Jesus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento
Vamos lá, gente, todo mundo animado, tá na hora. Vamos lá, no ritmo da música, trotinho. Isso, bora. Vamos lá, correndo, hein, correndo. Isso, sem preguiça, sem desânimo. Mais uma volta. Vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá. Vai, aquecendo, aquecendo. Esticou os músculos, virou. Vamos lá, sem preguiça. Isso. Vamos lá, hein. 50 para o chinelo, vai. Começando. Sem desânimo, porque senão o bicho vai pegar, hein. Bora. Para, tá aqui o bicho. Cadê o bicho, treinador? Tá aqui, bicho. Levanta o pé aí. O bicho, tá aqui. Que bicho que você tá falando? O bicho que você falou, ué. Não, olha, é outro bicho, é o bicho da preguiça, do desânimo, é esse que vai pegar. Vamos lá, gente, vamos lá, sem preguiça. Eu tô muito cansado, você podia dar uma pausa? Olha, eu acho que dá pra dar uma pausa assim. Vai, 5 minutos de descanso, hein? Vamos lá, descansando. Opa. Chega pra lá, deixa eu sentar também. Ei, o treinador Fred já disse que a gente pode descansar. Quem disse que eu quero? Não, peraí. Como assim você não quer descansar? A gente tava quase desmaiando aí, o pessoal tudo cansado. Você continua aí pulando igual um grilo, menino. É porque eu não preciso de um fracote. E nem a gente. Epa, gente, que história que é essa de fracote? Não tem nenhum fracote aqui entre nós, não. Todo mundo deu o máximo de si, se esforçou. Nós somos um verdadeiro MQV. Olha, vocês se prepararam, se alongaram, fizeram os exercícios, nós vencemos mais essa etapa. Não existe nenhum fracote entre nós aqui no nosso time. Treinador, eu sou forte, não desesforçamento só porque estou um pouco cansado. Só porque estou com medo de sentir uma dorzinha aqui, olha. Aliás, eles cansaram rápido demais. Coragem foi o que o senhor disse. Olha, eu falei coragem, mas não foi coragem nesse sentido aí de vencer, de querer ser melhor que o outro. Foi coragem no sentido de não desistir diante da primeira dificuldade. Pessoal, olha, quem deu esse corpo pra gente foi Deus. E nós temos que cuidar muito bem dele. Então, quando você sentir que chegou no limite, que é a hora de descansar, isso não é sinal de fraqueza, viu? Nós somos vencedores. Tem que ser forte porque lá na minha escola tem uns valentões que vivem dizendo que vão me pegar, mas eles não versam. Que? Na minha rua tinha um menino que se achava valentão. Eu já tive muito medo, mas agora não tenho mais. Não, eu sei o que você fez. Você aprendeu uns golpes assim de karatê bem louco, colocou ele pra correr. Nada disso, eu apenas pedi para Deus que ele me desse coragem. Não era coragem de bater ou correr, era apenas pro valentão me deixar quieto. E ele me deixou quieto depois de um tempo. E eu já contei isso pro meu pai e pra minha mãe, e eles já disseram que isso não é ser um fracote. Afinal, os pais dão bons conselhos. Olha, muito bem, viu? Parabéns. Lembrando que a nossa força, a nossa coragem vem de Deus, viu, gente? Esse é um bom exemplo pra mim e pra você. Pra mim também, pra todo mundo aqui. Isso, olha, muito bem. Vocês querem saber de uma coisa? Eu acho que hoje nós precisamos aprender um pouco mais sobre coragem. Vamos lá, todo mundo de pé. Mas não aqui agora, porque a história bíblica já vai começar. Enquanto isso, vamos continuar o nosso exercício lá fora. Vai, trotinho, correndo, hein? Somos mais que vencedores em Jesus. Olá, crianças. Estamos aqui de volta com vocês, né? O tio veio contar mais uma história para vocês. O tio Dalci hoje vai dar dicas para você como você precisa agir para continuar ou para fazer parte desse time, né? Para ser um MQV. Para ser um MQV é preciso ser corajoso. É preciso ser corajoso. Esse é o título da nossa aula de hoje, tá bom? Bom, ao final da nossa aula de hoje, você vai ter que reconhecer o poder de Jesus em curar, certo? E vai ter ainda que ter coragem, né? Ser capacitado para testemunhar de Cristo em diferentes situações, tá bom? Beleza? Estão preparados para a nossa aula? Vamos lá então. A nossa lição, ela hoje está lá no livro de João, no capítulo 9. Pega a sua Bíblia aí, abre ela lá no livro de João, no capítulo 9, tá bom? E o título desse capítulo é A Cura de um Cego de Nascença. Então o título desse capítulo é A Cura de um Cego de Nascença, ok? Bom, você vai entender aqui na aula de hoje o que é um cego de nascença, tá bom? Bom, eu trouxe aqui hoje, crianças, pra gente, essa caixa. Essa caixa, ela é muito especial, né? Ela é muito especial. Dentro dela tem muitas coisas que vocês conseguem ver daí, eu também não consigo ver daqui, né? Nós vamos usar as nossas mãos para ver o que tem aqui dentro dessa caixa. Ó, o tio não tá vendo, eu vou usar as mãos para ver o que tem nessa caixa. Eu tô sentindo aqui algo que parece redondo. Tô sentindo aqui algo macio, tô sentindo aqui alguma coisa
pontiaguda, meio estranho, hein? Será que não vai machucar a mão, hein? Ó, tem alguma coisa girando. Bom, quem tem coragem aí de colocar a mão aqui dentro dessa caixa? Você teria coragem, sem saber o que tem? Bom, não senti nenhum animal, nada aqui, nenhum bichinho, nenhum inseto, não. Mas você teria coragem? Bom, teria ou não? Bom, vejam que quantas coisas a gente pode sentir só com as nossas mãos, né? Mas a gente não consegue ver as cores, né? A gente não consegue ter uma ideia de que são os objetos, mas a gente não consegue ver as cores, né? Então fica tudo tão difícil, né? Quando a gente só trabalha com as mãos, fica complicado, né? Depois o tio vai mostrar para você o que tem dentro dessa caixa, tá bom? Bom, agora eu vou pedir para você, aí na sua casa mesmo, fechar os seus olhos um pouquinho, tá bom? E mantenha ele fechado aí, tá? Fechou os olhos junto com o tio? O tio fechou também, ó. Olha pro seu lado, com os olhos fechados. Você tá vendo alguma coisa? Tá vendo a cor da parede da sua casa com os olhos fechados? Não, né? Não está, né? Está tudo escuro, na verdade. Agora pode abrir, tá bom? Bom, você viu que é muito difícil? A gente não consegue identificar as cores dos objetos, não consegue identificar nada com os olhos fechados. É muito complicado. Pois bem, os deficientes visuais, eles vivem no escuro, sem poder ver todas as coisas, né? Todas as coisas bonitas que Deus criou pra gente, eles não conseguem ver a cor de nada, né? É muito difícil, mas as suas mãos, lembra que eu coloquei a mão aqui dentro da caixa? É para mostrar para você que para um cego, as mãos deles são muito importantes, porque as mãos dele dão um norte para ele, né? Ele consegue ter ideia de identificar alguns detalhes de alguns objetos, então as mãos deles é muito importante, né? São importantes para eles. Bom, a nossa história de hoje é de um homem que nasceu cego, ele não podia ver, e isso deixava muito triste. Ele era cego de nascença. O que é uma pessoa cego de nascença? É alguém que não consegue ver desde quando nasceu. Já nasceu sem enxergar nada. Imagine um bebezinho, né? Sem enxergar nada. A criança foi crescendo sem poder correr pelos caminhos, sem poder brincar com os coleguinhas. Cresceu, virou homem sem conseguir se higienizar corretamente, porque não sabia. Cego. Olha só, o tio tá de olho fechado. A gente vai contar a história para você hoje desse homem que era cego de nascença, tá bom? Era complicado, né? E veja bem, o tio tá falando que ele era um homem, ele já era adulto e até adulto ele era cego. Então ele dependia da ajuda das pessoas, ele pedia esmola para as pessoas para viver. Era muito complicado a vida dele, tá bom? Vamos à nossa lição então? Vamos lá? Bom, a nossa lição de hoje, o tio já falou para você, né? Que ela tá lá em João no capítulo 9, não é isso? Tá lá na sua Bíblia, não esquece não, mantenha ela aberta aí, tá bom? Bom, um dia Jesus estava caminhando com seus discípulos. Lembra que a gente já falou lá quando que Jesus montou o time dele? O tio já contou essa história para você, né? Como que ele organizou a equipe dos 12 discípulos dele. Então, certo dia ele estava caminhando com esses discípulos e eles viram um homem cego de nascença, né? Desde que nasceu. Aquele homem estava ali naquele canto, abandonado, pedindo dinheiro, né? Então Jesus, passando próximo daquele homem, viu que aquele homem era cego e viu que ele podia operar o milagre dele, poderia ajudar aquele homem. O que ele fez? Cuspiu no chão, fez um barrinho, pegou um barro e passou no olho daquele homem. Isso mesmo, Jesus passou um barro, né, com guspe no olho daquele homem. E disse àquele homem, vá ao tanque de Siloé e lave-se. E aquele homem, né, obedeceu. Ele foi lá ao tanque e lavou o seu rosto. E sabe o que aconteceu, crianças? O que será que aconteceu? Imediatamente, isso mesmo, crianças, imediatamente, quando o homem lavou o rosto, ele já começou a enxergar e ficou maravilhado com as cores das plantas, com as pessoas caminhando por ali, vendo a roupa das pessoas, a cor da roupa das pessoas. Foi uma grande maravilha na vida daquele homem, foi uma bênção, né? Foi um milagre que Jesus fez ali com aquele homem. Então, crianças, Jesus operou um milagre na vida daquele cego, né? Imagina a alegria dele, ele podia ver tudo agora, né? Ele podia ver as maravilhas que Deus tinha criado aqui nesse mundo pra gente, tá bom? As pessoas, então, perceberam que ele estava vendo, né? E que não queriam acreditar, né? Alguns diziam, é ele mesmo? E ele, né, sempre respondia, sim, sou eu. E perguntaram para ele, como aconteceu isso? Queremos saber. Como começou a ver? Perguntaram para ele. Então, o homem disse, foi um homem chamado Jesus que fez isso por mim. Ele colocou lama nos meus olhos, mandou eu me lavar e fiquei curado. E as pessoas perguntaram, onde ele está?
O homem respondeu: eu não sei. Então levaram esse homem até os líderes religiosos. Esses líderes queriam saber quem tinha curado o homem. Então os líderes religiosos perguntaram para esse homem: como você foi curado? Ele então contou toda a história, que tinha sido Jesus que tinha feito isso por ele, mas os líderes não acreditaram de jeito nenhum. Então sabe o que os líderes religiosos fizeram? Eles mandaram chamar os pais daquele homem, porque queria tirar aquela história limpa, né? Então os líderes religiosos perguntaram para o homem. Os líderes religiosos perguntaram então para o pai daquele homem: este é o filho de vocês? Ele nasceu mesmo cego? E como isso aconteceu? E os pais daquele homem então responderam: ele é nosso filho. Sim, ele nasceu cego, mas como ele foi curado, não sabemos. É melhor vocês perguntarem para ele. Sabe por que os pais daquele homem responderam desse jeito para os líderes religiosos? Porque eles sabiam que aqueles homens não queriam saber de Jesus, e se os pais falassem a verdade para aqueles homens, eles seriam expulsos ali daquela comunidade. Então eles ficaram com medo. Confirmaram que o homem era cego mesmo desde quando nasceu, mas não sabiam, né, como que aconteceu, que ele passou a ver. Então, sabe o que os líderes religiosos fizeram? Mandaram chamar o homem pela segunda vez, o homem que foi curado, né, para explicar para eles, né, como tudo tinha acontecido. Eles queriam que o homem falasse que não tinha sido Jesus. Imagina só, aqueles líderes religiosos daquela época tinham poder sobre a cidade e eles estavam com medo de perder o poder na cidade porque Jesus estava fazendo milagres, as pessoas estavam reconhecendo como Salvador. Eles não queriam isso, não queriam perder o poder dele, mas Jesus não queria saber de poder não, Jesus só queria falar para as pessoas de Deus, das maravilhas que Deus pode fazer na vida das pessoas. Mas aqueles homens não queriam saber de Jesus, não queriam aceitar ele de jeito nenhum. Então, com muita coragem, diante da pergunta dos líderes religiosos, o homem respondeu novamente: sim, foi Jesus que fez isso por mim. Se ele não fosse filho de Deus, ele não poderia me curar. E sabe o que aqueles homens fizeram? Ficaram bravos e não queriam de jeito nenhum acreditar que era Jesus e expulsaram aquele homem lá da comunidade, lá da cidade. Ele foi expulso. E Jesus ficou sabendo, né, que aqueles homens tinham expulsado o homem que era cego da cidade. Quando Jesus ficou sabendo que ele tinha sido expulso, ele foi procurar aquele homem. E aí Jesus fez uma pergunta para aquele homem: você acredita no Filho de Deus, o Salvador prometido? Então o homem queria saber quem que era ele, para que ele pudesse crer, né? Então Jesus disse que era ele, o Filho de Deus. E no mesmo instante, o homem creu em Jesus, ou seja, no mesmo instante, o homem aceitou Jesus como Salvador, como Filho de Deus. E naquele momento, imagine a alegria daquele homem, né? Crianças, aquele homem tinha acabado de ser curado, estava vendo agora as cores do mundo, estava vendo as maravilhas que Deus criou, estava diante de Jesus e vendo Jesus. Olha que maravilha, olha que bênção, né? Então, aquele homem, né, ficou muito feliz. E assim Jesus operou um milagre com aquele homem, tá bom? Bom, aplicando a nossa história, vamos lá? Esse homem, ele foi bastante corajoso, não foi? O que vocês acham? Ele foi corajoso ou não? Sim, ele não obedeceu àqueles líderes religiosos, né? Ele testemunhou de Jesus. Primeiro, ele obedeceu a Jesus quando Jesus falou para ele, né? Vá lá no tanque de Siloé e lave os seus olhos. E ele foi e lavou. Então, ele obedeceu a Jesus, primeiro ponto. Segundo ponto, quando os líderes religiosos perguntaram para ele e pressionaram ele para dizer que não tinha sido Jesus que tinha feito aquele milagre na vida dele, ele foi firme e corajoso e falou: sim, foi Jesus, o Filho de Deus, que fez isso comigo. Então, duas virtudes desse homem: obedeceu e foi corajoso. Ok, crianças? Bom, nós também devemos ser corajosos e falar de Jesus para as outras pessoas. Mesmo os nossos coleguinhas, mesmo que esses nossos coleguinhas deem risada da gente, né? É justamente para essas pessoas que nós devemos falar do amor de Jesus, falar do poder que Jesus tem para as nossas vidas, para salvar os nossos pecados, né? É justamente para esses coleguinhas que dão risadas a gente, tem que insistir, né? Porque falar de Jesus para a pessoa que já conhece Jesus é fácil, né? Então, nós temos que testemunhar do amor dele para outras pessoas, tá bom? Bom, e se alguns coleguinhas pedirem você para fazer algo de errado, mentir para os seus pais, pegar uma coisa que não é sua, o que você deve fazer, né? Como que você deve agir?
nós devemos ter coragem para dizer não para essas pessoas, coragem para dizer não para as coisas erradas, porque Deus está com nós o tempo todo. Ele nos dá coragem o tempo todo. Lembra do homem que era cego e disse para aqueles líderes religiosos que foi Jesus? Sim, ele teve coragem, não é? Nós temos que ter a mesma coragem daquele homem, tá bom? Não estamos sozinhos, né? Deus está com nós a todo momento, tá bom, crianças? Bom, vamos lá, crianças. O nosso versículo de hoje, então, é: sede fortes e corajosos, não temais, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco, tá bom? Esse versículo nosso está lá em Deuteronômios 31:6. Seja corajoso, criança. Esse é o convite que eu faço para você, tá bom? Para você fazer parte desse time, ó, mais que vencedor, você precisa ter o quê? Ser obediente, a palavra que Jesus trouxe pra gente, e ser corajoso, tá bom? Vamos fazer parte desse time? Que Deus te abençoe. Um abraço, crianças! Somos mais que vencedores em Jesus. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Somos mais que vencedores em Jesus. Olá, crianças, tudo bem? E aí, como vocês estão? Estão gostando das nossas atividades, da nossa EBF? Né? A nossa EBF Somos Mais Que Vencedores. E hoje o nosso tema é ser corajoso, né? Nós devemos sempre ser corajosos e confiar em Jesus. Nós vamos pedir a mamãe para estar abrindo a Bíblia, tá? Pra gente estar lendo o versículo do dia, para estar memorizando esse versículo do dia. Então, o nosso versículo de hoje vai estar em Deuteronômios 31:6. E lá diz assim: sedes fortes e corajosos, não temais, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco. Deuteronômio 31:6. Então, a gente vai estar lendo esse versículo e memorizando, ok? Hoje vocês receberam um kit de um óculos, e esse óculos é um óculos muito interessante, porque a gente vai estar colocando o olho nesse óculos, porque é uma lente, olha só, é uma armação de um óculos onde não tem os olhos e nem a lente. Então, é um olho que a gente vai estar colocando porque a gente precisa enxergar melhor, ter uma visão melhor das coisas de Deus em nossas vidas, certo? Então, a gente vai estar colocando esse fundo que já está indo aí no kit de vocês. Vamos estar utilizando os 2 olhinhos, a cola, e essa daqui é o nosso objetivo de trabalho, é o que nós vamos fazer. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar colocando a cola na armação. Vamos estar colocando a colinha bem, ó, arrumando a cola bem aqui, bem no cantinho da nossa armação. Olha que legal. Depois de ter colocado
toda a cola, o que nós vamos fazer? A gente vai estar colocando esse fundo branco, que é o fundo dos olhos, né? Então, vamos estar colocando aqui, ó. Pressionar bem, pra ele ficar bem coladinho, certo? Olha como que ele ficou. A gente já deu o fundo para nossa armação. Depois de ter dado o fundo para nossa armação, o que nós vamos fazer? Colar os nossos olhos móveis. Colocou o pinguinho de cola, vem com o olhinho e pressiona com o dedinho, certo? Olha que legal. E agora é só esperar ele secar um pouco a cola para não descolar, ok? Certinho? Depois de pronta, a tia Thaís já tem esse daqui, ó, que nós já colamos há algum tempo. Então ele já tá bem fixado, bem coladinho. Olha só. E aí nós vamos utilizar, certo? E nós não podemos esquecer da nossa atividade do dia, do caderninho de atividades. Então vai pedir a mamãe para abrir lá na atividade do terceiro dia, né? E o nosso versículo, a gente também vai falar ele novamente. Sedes fortes e corajosos, não tem mais, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai conosco. Deuteronômio 31:6. Certinho? Aguardo vocês até amanhã para a próxima aula. Somos mais que vencedores em Jesus. Quando eu sinto medo, eu clamo a Jesus. E se estou perdida, Ele mostra a direção. Quando estou cansada, Ele é a minha força. Nunca estou sozinho, Ele é a minha luz. Jesus, e se estou perdido, Ele mostra a direção. Quando estou cansado, Ele é a minha força. Nunca estou sozinho, Ele é a minha luz. Eu vou falar de Cristo, Ele é o melhor amigo. Aonde quer que eu vá, com Ele eu vou estar. Eu vou falar de Cristo, Ele é o melhor amigo. Aonde quer que eu vá, com Ele eu vou estar. Somos mais que vencedores em Jesus. Então você veio saber agora, né? O que o seu Orestil feiticeiro falou para Tifa? Ele falou assim: eu vou deixar você ir, mas se você escutar as histórias desses missionários, eu vou jogar um feitiço em você que você nunca mais vai sarar. A Tifa ficou assustada, segurou o amuleto dela e pensou: não vou ouvir, eu não vou ouvir nenhuma história que esses missionários contam. E entrou no helicóptero.
Quando o helicóptero pousou na casa de missão, ela escutou uma voz que ela conhecia. E a voz foi até ela. Quem era? Era a vovó Sofia, aquela que tinha cuidado do pé da mãe da Tifa. Ela falou, mas que bom ver você, e abraçou a Tifa e perguntou o que tinha acontecido, e a Tifa foi contar para ela tudo o que tinha acontecido e por que ela estava ali, porque ela precisava de cuidados. Então a vovó Sofia cuidou dela, cuidou dos ferimentos dela, cuidou dela com remédios, e aí todos os dias a Tifa vestia um vestido novo que ela ganhou lá dos missionários e ia lá para a escola. E aí a professora contava as histórias. Quando chegava a hora de ouvir as histórias da Bíblia, a Tifa olhava a paisagem, ela via os passarinhos, mas ela não prestava atenção nas histórias. Ela não queria ouvir aquelas histórias porque ela tinha prometido para o pai dela que ela não ia ouvir essas histórias. Teve um dia que o professor estava contando as histórias e a Tifa fazia uma coisa. Todo dia quando ela acordava, ela escondia o talismã dela, o amuleto que o pai dela, feiticeiro, fez, por debaixo do vestido, então ninguém via. E aí o professor contando as histórias e ela desviando o olhar, ouvindo, olhando outras coisas, porque ela não podia ouvir aquelas histórias que ela tinha prometido para o pai dela. E aí de repente um colega chegou perto dela e falou para ela assim, filha de feiticeiro, filha do diabo. E a Tifa escutou aquilo e ficou muito triste. A Tifa ficou tão triste que ela se afastou das outras crianças e começou a chorar. E aí a vovó Sofia se aproximou dela e falou, Tifa, o que foi com você, minha filha? Por que você está chorando? E ela falou assim, porque eu não quero pertencer ao diabo, eu não sou do diabo. E aí a vovó Sofia falou, não, mas você não é do diabo. Mas espera aí, e a vovó Sofia estava com a Bíblia na mão. E ela falou, não, eu não quero saber nada desse livro preto. Eu não gosto das histórias desse livro preto, não quero ouvir essas histórias do livro preto. E aí a vovó Sofia falou, mas por que você não quer ouvir as histórias do livro preto? O que você acha que tem de errado com o livro preto? Ela, não. Eu sou filha do Orestil feiticeiro, eu não gosto do livro preto, não gosto dessas histórias, eu não gosto de nada disso, eu não quero ouvir nenhuma dessas histórias. Ela falou para a vovó Sofia. Mas quando o professor estava contando a história, o professor falou de um homem chamado Nicodemos. E ela também não entendeu aquela mensagem, porque esse pedacinho, mesmo ela tentando não escutar, mas ela acabou ouvindo. E falou que era preciso nascer de novo. Então ela fala para a vovó Sofia, eu não quero ser do diabo, mas nascer de novo, eu não entendi isso. E aí a vovó Sofia falou, nem Nicodemos não entendeu isso. Mas eu vou te explicar. Nascer de novo é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Primeiramente, é reconhecer que você é pecador e que você precisa de perdão para os seus pecados. E aí a Tifa fica em parafusos, porque aquelas histórias era que ela não podia ouvir, mas ela também não queria ser do diabo, ela também queria perdão para os pecados. E a vovó Sofia fala para ela sobre viver sem medo, sobre viver no grande amor do Deus vivo e verdadeiro. E ela pensa, nossa, seria maravilhoso viver sem medo, porque a Tifa tinha muito medo. Ela tinha medo dos espíritos, ela tinha medo das magias, ela tinha medo dos trabalhos que o pai dela fazia, ela tinha medo dos espíritos se zangarem contra eles, ela tinha muito medo. E aquilo ficou na cabeça dela martelando. E por mais que ela não quisesse ouvir aquelas histórias, aquilo ficou martelando na cabecinha dela, que ela queria tudo aquilo para a vida dela. E aí ela pensou, vovó Sofia, como que é isso? O meu pai não vai aceitar. Eu prometi para o meu pai que eu não ia escutar essas histórias. E aí a vovó Sofia falou para ela, minha filha, nós estamos orando também pelo seu pai. Nós estamos orando também para que o seu pai conheça o Deus vivo e verdadeiro e que ele também conheça como é uma vida sem medo. E a Tifa ficou pensando, é mesmo, né? O meu pai fez um trabalho para matar o Vitor não morreu. Meu pai foi atrás do Vitor para matar com um facão, não conseguiu. Ela ficou pensando aquilo. Até que um belo dia,
O pai da Tifa, o seu Orestil feiticeiro, chegou lá na casa de missão. Sabe por quê? Porque a Sara, irmã mais velha da Tifa, estava doente, o marido da Sara estava doente e o Pedrinho, filhinho deles, também estava doente. Então o seu Orestil foi buscar a Tifa, porque a Tifa precisava voltar para casa para ajudá-los. Mas quando o pai da Tifa chegou, grandes coisas tinham acontecido na vida da Tifa. A Tifa agora sabia ler, a Tifa sabia escrever e o mais maravilhoso, a Tifa tinha aceitado Jesus no seu coração. Ela também tinha mudado de vida, assim como a família da Maria, assim como o coração da mãe da Tifa também já tinha aceitado Jesus antes dela morrer. Agora toda essa mudança tinha acontecido lá dentro, no coração da Tifa, na vida da Tifa. Mas a Tifa foi para casa dela, para cuidar da Sara, do Pedrinho, para ajudar o pai. Ela foi. No caminho, quando eles já estavam bem pertinho de onde eles moravam, o pai da Tifa olhou para ela, o seu Orestil feiticeiro, e falou assim: ali, Tifa, estou construindo aquela nova casa, aquele novo templo para adorar os espíritos e fazer as minhas magias. E a Tifa ficou assustada com aquilo. E a Tifa pensou: será que o meu pai ainda vai achar que os espíritos fazem tudo? Ela ficou com esse medo. E aí a Tifa, quando viu a irmã dela, falou: olha, Sara, eu trouxe um pouco de comida para o Pedrinho, para você, que os missionários me deram. E eu também trouxe essas sementes para plantarmos, que eles me deram. Os missionários são muito bons. Aí a Sara falou: ah, não me diga que você também mudou. Não me diga que você também ouviu as histórias dos missionários e agora vai acreditar nesse Deus vivo. E ela, deixa eu te mostrar uma coisa. Então ela pega um Novo Testamento que a vovó Sofia tinha dado para ela. Aí ela fala: aqui nesse livro está escrito todas as verdades. Essas são as verdades sobre o Deus vivo e verdadeiro. Mas a irmã dela fala: ah, não acredito que você também mudou o seu pensamento. E ela fica pensativa, sem ter muita coragem de responder nada. Ela fica bastante pensativa, mas as duas continuam conversando. E a Sara fala: então você trouxe essas sementes que os missionários deram, então vamos pedir para o papai benzer a terra. E a Tifa pensa: não vai adiantar nada. E ela fala para a irmã dela, Sara, que não vai adiantar. Mas tá, no outro dia cedinho ela escuta o choro do neném e o barulho do chicote no ar. Era o seu Orestil feiticeiro benzendo a terra para que eles plantassem as sementes. E aí eles plantam as sementes e depois que o seu Orestil benzeu essa terra, porque era assim que eles faziam, convocavam os espíritos para abençoar a terra antes de fazerem a plantação. Então a irmã mais velha vai para os afazeres da casa e a Tifa fica com o Pedrinho. Mas nessa hora a Tifa solta o Pedrinho lá no chão um pouco e vai ver o que o pai dela quer, porque o pai, seu Orestil feiticeiro, estava chamando ela. Ela foi até o pai dela. Quando ela chegou lá, o pai dela falou: aqui, Tifa, já benzi a terra, e agora eu vou pedir para os espíritos protegerem a nossa plantação. E aí ela fala: pai, isso não vai adiantar. E ele fala: não vai me dizer que você também andou ouvindo a conversa dos missionários. Olha lá o que eu te falei. E ela falou: não. Só que quando ela falou não, ela ficou muito triste dentro do coração dela. E ela saiu de perto do pai dela e ela falou: Senhor, me ajuda. Eu estou com medo, eu estou com muito medo. Eu não tive coragem de falar que eu aceitei o Deus vivo e verdadeiro, mas eu estou com muito medo do que o meu pai pode fazer e das coisas dos espíritos. Eu tenho muito medo. Ela orou a Deus dessa forma. De repente, a Tifa ouviu um grito, era o Pedrinho. E ela foi correndo até onde o Pedrinho estava. Quando ela chegou lá, a Sara já estava com o Pedrinho no colo. Mas sabe o que aconteceu? O Pedrinho foi para o fogo e o Pedrinho foi queimado no fogo.
e a Sara estava desesperada. O seu Orestil também veio e ficou muito bravo com a Tifa. Por que você não cuidou desse menino? E ela falou, pai, eu fui saber o que você queria, o que o senhor me chamou. E eles ficaram, e o menino estava muito queimado. Então a Tifa pega o Pedrinho no colo e fala, você tem que levar o Pedrinho para a casa missionária. Lá eles podem cuidar dela. E a irmã mais velha, Sara, toma o Pedrinho do colo da Tifa e fala, isso nunca, eu não vou levar eles nessa casa missionária, nós vamos cuidar do Pedrinho aqui, ele vai melhorar. E a Tifa mais uma vez ora e pede a Deus, para Deus tocar o coração da Sara, para levar o Pedrinho lá na casa missionária, porque lá eles tinham remédios e eles podiam cuidar do Pedrinho e fazer o Pedrinho sarar. E os dias foram passando e o Pedrinho foi ficando cada vez mais doente. As coisas estavam muito ruins mesmo. E aí a Tifa mais uma vez ora, pede para Deus tocar o coração da Sara, para levar o Pedrinho onde tinha socorro. E nessa hora ela se aproxima da Sara com o Pedrinho no colo e fala para ela, Sara, você precisa levar o Pedrinho na casa missionária, eles podem cuidar dele. E o seu Orestil se aproxima. Quando o seu Orestil se aproxima, a Sara fala isso e fala, pai, e mais uma vez a Sara tira o Novo Testamento e fala, pai, todas as palavras da verdade sobre o Deus vivo e verdadeiro estão nesse livro. Eu aceitei o Deus vivo e verdadeiro. Nessa hora, o seu Orestil feiticeiro fica muito bravo de novo e avança na mão da Tiffany, pega o Novo Testamento dela, rasga em picadinhos e joga tudo pelo ar. E ela ficou muito triste porque ela amava aquele livro, mas ela estava muito preocupada com o Pedrinho, que estava muito ferido pelo fogo. Então ela ora e pede para Deus tocar o coração deles. Mas nessa hora, o seu Orestil sai de perto delas e vai para onde? Lá para o templo que ele construiu, para o lugar onde ele fazia os feitiços. E a Tifa fica de novo com muito medo e muito preocupada. Só que nessa hora, a Tifa percebeu que o medo dela já era menor, porque agora ela tinha o Deus vivo e verdadeiro. Então, eles vão para casa, deitam-se e o seu Orestil estava lá no templo. Mas agora a Tifa já estava tarde, muito tarde da noite, na madrugada, a Tifa escutou um barulho. Sabe o que era? Amanhã nós vamos saber o que era. Amanhã, no nosso último dia, você não pode perder para você descobrir o que era o barulho. Eu descobri! Você descobriu, Vitória? Eu descobri a resposta da quarta pergunta. Mas já? Sim, então, e o pessoal de casa também tá sabendo. Sim. E qual que é então a resposta? Tá, a pergunta era qual que é a característica que os MQV tem, né? Isso mesmo. Sim, e eu descobri que é a coragem pra testemunhar. Isso mesmo, tá certo. E o que é isso aí na sua cabeça? Ah, isso aqui é o que a gente fez hoje no trabalho manual, quer ver? Coloca assim. Mas eu não tô vendo nada. Pois é, isso tem tudo a ver com a nossa história de hoje. A gente viu que um cego de nascença foi curado por Jesus. E, além disso, ele saiu para testemunhar para as outras pessoas. Ele teve coragem para fazer isso. E vocês de casa, têm coragem para testemunhar? E aí, fica essa pergunta, né? Mas antes de encerrar, vamos lembrar o nosso versículo tema que está lá em Romanos 8,37. E diz, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. E Vitória, amanhã a gente vai descobrir o que vai acontecer com a Tifa. Nossa, a gente vai descobrir o final da história. Realmente. E a tia Marta Regia conta de um jeito, O jeito que ela conta. Nossa, a gente fica com muita expectativa pra saber o final, né? Realmente. E bom que a gente vai saber o final. E então é isso, né, pessoal? Acabou o nosso terceiro dia, mas amanhã tem muita coisa, mesmo que seja o último dia. Esperamos vocês 3 horas da tarde aqui no canal. Isso mesmo. Tchau. Somos mais que vencedores.